Outro padrão muito importante para a gente aprender é o Strategy Pattern. Então, ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente pode imaginar que eu tenho aqui uma classe responsável por processar todo o pagamento da minha aplicação. Porém, eu tenho vários métodos de pagamento e eu coloco todos esses métodos dentro dessa classe, seja ele Pix, cartão de crédito ou PayPal. Isso pode me trazer alguns problemas com o tempo. Minha classe vai crescer, eu vou ter novos métodos de pagamento e cada método de pagamento pode precisar de um parâmetro diferente. Então, eu vou começar a passar aqui para a minha função de processar pagamento um parâmetro que vai ser somente para o Pix, por exemplo, a chave. Eu posso passar outro que vai ser, por exemplo, o número do cartão de crédito. E dessa forma eu vou ter muitos parâmetros que eu estou usando somente para uma estratégia em específico. Eu tenho outros métodos que eu preciso, por exemplo, o Pix, eu vou instanciar um outro método dentro da minha classe para auxiliar no pagamento com Pix. E dessa forma eu tenho uma classe muito grande e muito difícil de dar manutenção. Então, é para isso que o Strategy Pattern vem ajudar a gente. Ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter, então, aqui a minha classe de processar o pagamento, da mesma forma. Só que eu não vou ter nada codificado aqui dentro dela referente a Pix, cartão, a PayPal. Nada relacionado a pagamento dentro dela. Eu vou ter como se fosse um espaço em branco que eu vou poder preencher, que vai ser a estratégia. A estratégia de pagamento que eu vou utilizar. E eu também vou ter separado disso cada estratégia de pagamento que eu tenho no meu sistema. Então, eu vou ter aqui uma classe para Pix, eu vou ter outra para cartão e eu vou ter outra, por exemplo, para PayPal, cripto, qualquer outro método de pagamento da minha aplicação. E quando eu for realizar o pagamento, eu vou só pegar, por exemplo, a minha classe Pix e passar ela inteira aqui para dentro do meu processar pagamento. Essa vai ser a estratégia que eu adotei para esse pagamento em específico. O código fica muito mais fácil da manutenção, legibilidade, fica muito mais simples. Então é dessa forma que o Strategy Pattern vai ajudar a gente. E agora a gente vai ali para o código ver como que a gente pode aplicar isso em uma ocasião real. Eu tenho aqui um código onde eu tenho somente uma classe e um método Process Payment. Eu recebo o método do pagamento e o valor. E aqui eu tenho um if else, podia ter um switch case, onde eu vou ter a lógica para cada método de pagamento tudo dentro desse if. E aqui eu poderia, por exemplo, em vez de ter que receber só o método, o valor, eu precisaria talvez começar a receber o e-mail que ia ser específico aqui para o meu PayPal, por exemplo. Então eu ia ter muitos parâmetros recebendo, eu ia ter uma classe, um método muito longo e eu podia também ter outros métodos auxiliares que seriam específicos talvez para só uma forma de pagamento. E isso ia deixar a minha classe com certeza muito difícil de manter. Então, como que eu posso aplicar o Strategy Pattern nessa ocasião aqui? Eu vou criar primeiro aqui um arquivo chamado payments.js e aqui eu vou criar uma classe referente a cada método de pagamento que eu tenho. Por exemplo, Pix Strategy. Aqui eu não vou ter um construtor, eu vou ter só um método Pay, onde eu vou receber o valor a ser pago. E aqui, para ajudar a gente na visualização, vou colocar um log. Então, realizando pagamento com Pix. Valor. Eu vou trocar as minhas aspas para ficar melhor a concatenação. Então, dessa forma aqui. E eu vou ter também uma classe para o pagamento com cartão. Então, Card Strategy. E aqui eu vou ter um construtor. Então, aqui eu posso receber, por exemplo, o número do cartão. O meu card number. E aqui eu vou setar ele como atributo da minha classe. Então, dessa forma aqui. E eu também vou ter o meu método pay, onde eu recebo
o valor que vai ser pago e também vou dar um console log aqui, vou copiar, pagamento com cartão, valor, e aqui eu posso também pôr o e-mail. Nesse caso não é o e-mail, nesse caso é o número do cartão. Então, this.card number. E eu vou ter mais um método aqui, por exemplo, PayPal Strategy. Aqui eu também vou ter um construtor, eu preciso receber, por exemplo, um e-mail. Aqui eu seto o meu e-mail como atributo. E eu também vou ter o meu método Pay. Aqui dessa forma, onde eu também vou receber o valor e vou aqui repetir o meu console para agilizar um pouco. Então tenho o valor e aqui não vai ser mais número do cartão, vai ser e-mail. Então dessa forma aqui agora eu posso exportar cada uma das minhas classes, aqui usando, a gente está usando CommonJS, então module exports. E aqui eu vou passar então o meu Pix, o meu cartão e o meu método com PayPal. E agora eu vou ter outra classe chamada checkout. Essa classe vai ser a responsável por realizar o pagamento. Então eu vou chamar ela aqui também de checkout. E ela precisa ter, primeiro, eu vou criar um construtor. Eu não vou receber nada, eu só vou setar um atributo dela. Então um atributo chamado strategy, que vai ser null. Então, quando eu criar a minha classe de checkout, consertar aqui, eu não tenho nenhuma estratégia ainda de pagamento setado, eu não sei qual vai ser. Então, por isso, também vou precisar ter aqui um set strategy. Dessa forma aqui, onde eu vou receber a minha estratégia de pagamento e vou setar aqui atualizando o atributo. Dessa forma. E como último método, eu vou ter uma função para processar o pagamento. Então, também vou receber o valor que eu quero fazer o pagamento. E primeira coisa que eu vou fazer é verificar se eu não tenho nenhuma estratégia já setada. Se eu não tiver nenhuma estratégia, não tem como eu realizar o pagamento. Então, eu vou criar uma exceção aqui, bem simples. Estratégia não informada. E caso eu tenha uma estratégia, eu vou dar um console log aqui, só para a gente visualizar melhor. Então, iniciando pagamento e um outro console log aqui, finalizando pagamento. E aqui no meio eu vou fazer o seguinte, então vou na minha strategy, vou chamar o método pay passando o valor, que é o método que eu tenho dentro de cada uma das minhas estratégias de pagamento. E o próximo passo, agora aqui no meu index, eu posso ver que o meu checkout, eu não vou importar aqui os meus métodos de pagamento. Ele não vai ter nenhum conhecimento sobre quais são os métodos, como que ele funciona. Ele só sabe que ele vai receber aqui uma estratégia de pagamento e depois vai executar o método do pay em cima dessa estratégia. E tudo isso vai ser aqui dentro do meu index. Aqui no meu index, então, eu vou comentar todo esse código. E a primeira coisa que eu vou fazer é importar. Então, vou importar todos os meus métodos de pagamento. O cartão, PayPal e Pix. E também vou importar o meu checkout. Então, com require, dessa maneira aqui. Então, primeiro vou instanciar o meu checkout. New checkout, eu não recebo nada no meu construtor. A única coisa que ele vai fazer é colocar minha strategy como null. E depois, eu também vou instanciar agora uma classe referente a algum método de pagamento. Então, por exemplo, Pix igual a new Pix Strategy. E aqui no Pix Strategy eu não passo nenhuma informação no construtor, perfeito.
E depois disso, eu posso chamar o meu checkout, esse daqui, e setar minha estratégia. Strategy, que vai ser Pix. E depois eu posso processar o pagamento. Então, se eu dar um checkout.process, dessa forma aqui, isso, passando o meu valor, por exemplo, R$100. E agora eu rodar esse código, então node index.js, posso ver que eu recebi um erro, vamos verificar o que aconteceu. Aqui, por causa da nossa importação, vamos fazer o seguinte para facilitar. Então, fazer isso e aqui dentro, eu não tinha exportado na verdade. Então, model exports igual checkout. Então eu exporto meu checkout para me importar aqui no meu index. E agora provavelmente isso daqui vai funcionar. Então se eu tentar rodar novamente, eu posso ver que ele iniciou o pagamento. Ele realizou o pagamento com Pix no valor de R$100. Eu posso também agora criar, por exemplo, uma instância da classe cartão de crédito ou cartão. Dessa forma, então new card strategy, e aqui eu recebo um parâmetro, eu recebo o número do cartão. Então a gente pode pôr um número fictício aqui, qualquer maneira, e eu vou passar o meu card para dentro da estratégia do checkout. E eu vou alterar o valor também para 150. E se eu rodar de novo, eu posso ver que agora ele realizou o pagamento com cartão e o valor também 150, e esse é o número do cartão. Então dessa forma fica muito mais fácil de eu crescer a minha aplicação adicionando novas estratégias de pagamento e meu código fica muito mais limpo e desacoplado. Então é dessa maneira que o Strategy pode salvar às vezes a nossa aplicação.